Olá, estamos começando mais um arquivo musical para contar a história do rock e do blues aqui em Mato Grosso do Sul. Se você quiser acessar as duas outras temporadas que nós já exibimos, é só acessar no YouTube, Arquivo Musical, ou então na nossa página no Facebook. E no arquivo de hoje eu converso com o representante do rock gospel aqui no estado, o músico Evandro Vaz. Evandro, bem-vindo ao Arquivo Musical. Muito obrigado, Miss, pelo convite, é um prazer estar aqui. Mas eu quero começar sabendo um pouco de você. Você é campograndense, é de fora? Sou campograndense, nascido aqui, criado aqui, amo essa terra. E como que você começou a tocar? Você começou muito cedo também? Tem músicos na família? Bom, na família existem alguns músicos, sim. Mas eu acho que a minha maior inspiração para se apresentar em público, que eu acho que é o grande desafio de quando você é criança e começa ali a brincar com o instrumento musical e levar isso mais a sério, foi meu avô, né? Meu avô, ele completou esse ano 93 anos e ele parou de tocar não faz muito tempo, assim, só porque a mão já não está obedecendo mais, falta aquela força nos dedos, aquela precisão, então ele parou um pouquinho de tocar. Mas eu costumo dizer que meu avô foi meu Jimi Hendrix, né? Porque além de guitarrista, ele era canhoto. Olha que legal. Então, eu me lembro de chegar assim ele tocava na igreja, então eu me lembro de chegar na igreja já conseguindo arranhar alguns acordes ali no violão, e ele sempre falava assim, não, senta aqui, vamos tocar, tá? Eu morrendo de medo, né, de tocar em público, tal, com 9, 8 anos de idade, não me lembro, mas senta aqui, vamos tocar, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí, como ele sempre fazia solos, ele precisava de alguém para fazer a base, né? Então lá estava eu fazendo base para meu avô guitarrista, né? Que legal. Você começou com quantos anos? Eu creio que aos 8, 9 anos foi a época que eu comecei a brincar um pouco assim. E você estudou, chegou a estudar o violão? Estudei, sim. Eu tive alguns professores, mas um que me marcou muito nessa fase de início foi um maestro, que ele era alemão, era um missionário que morava aqui na cidade, num bairro, uma região bastante carente. E aí, meu pai, por ser amigo dele e tal, e minha mãe também, a família toda amiga, assim, todos amigos dele, colocaram eu no violão, meu irmão no violão e a minha irmã no piano. E aí, dos três, só sobrou eu lá, né, no violão. E era um lugar, assim, fantástico. Você era violão erudito? Era o violão erudito, é. Que legal. E era um lugar incrível de você ir, porque além de lá naquela casa onde ele morava existirem todos os instrumentos da orquestra, porque ele construía violinos, violas, violoncelos, rabecas, ele também era maestro, então ele Era o que tocava morava de na tudo. Vila Serradinho? Não, ele morava no... Que tinha um alemão luthier aqui. Então, esse maestro, ele morou no bairro Monte Castelo, inclusive a casa dele era no bairro Monte Castelo. E aí a gente frequentava lá a casa dele, era muito legal, ele tinha vários filhos adotivos, inclusive, todos eles aprenderam a tocar instrumentos musicais. Que legal, mas você depois do violão, você virou um guitarrista, né? E Pois quando que começou essa paixão pela guitarra e pelo rock and roll? Eu ficava lá com ele no violão erudito e tal, eu achava bonito assim, mas eu me sentia um pouco preso. E aí acabou que ele teve que viajar, alguma coisa assim, a gente deu uma parada com as aulas, aí eu conheci um outro professor, que é o Nivaldo Júnior, inclusive é muito meu amigo até hoje, um grande instrumentista, um grande músico. E aí eu comecei a conhecer o violão popular. E um belo dia, na escola que eu frequentava, onde ele me atendia, ele chegou com uma guitarra. Ele chegou com um estojo assim, e eu fiquei olhando, o que é aquilo ali e tal. E era uma guitarra elétrica. E aí ele chegou, eu não sei por que razão ele fez aquilo, porque ele dava aula de violão para mim. Mas ele chegou com uma guitarra elétrica, tirou aquela guitarra do case e colocou na minha mão e ligou no amplificador com uns pedais lá, com distorção. Bom, ali já começou o meu caminho no rock and roll, né? Porque quando eu ouvi aquele som mexeu comigo, eu não consegui mais largar e aí comecei... Você já ouvia rock nessa época? Olha, como eu era criança e não tinha assim nenhuma pessoa próxima que conhecia rock and roll e tal, eu ouvia o que todo mundo ouvia, que era o que tocava no rádio. Na época tocava muito no rádio, né? Então eu me lembro de tocar Guns N' Roses no rádio, me lembro de tocar Bon Jovi, Skid Row, as coisas que aconteciam na época e que as rádios tocavam bastante, né, U2 e tal. Aquilo me encantava, assim, mas eu não associava uma coisa com a outra, eu não sabia que aquilo era rock and roll, que vinha de um outro país, era só que gostava, né? Me agradava demais. E as coisas mais pop também que tocavam, né, Michael Jackson, essas coisas assim, né. E quando que você montou a sua primeira banda, ou quando que você começou a tocar assim em banda? Bom, o que aconteceu?
como a gente sempre estava nesse ambiente de igreja e tal, e o ambiente de igreja ele é bastante, ele proporciona muitas oportunidades para as crianças se envolverem com a música, por conta de tudo acontecer de manhã, né, nas reuniões e tal, não tem muito aquela coisa da noite, né, dos hábitos noturnos e tal. Eu tinha muitos primos que começaram a se interessar por música também. Aí apareceu um baixista que gostava mais de baixo, apareceu um outro que gostava muito de guitarra. Meu irmão tocava bateria, né? E eu meio que era uma peça importante assim nesse processo, porque eu meio que obrigava os meus primos a tocarem alguma coisa. Não, você tem que tocar isso aí e tal. Aí eu convenci meu irmão a tocar bateria, ensinei umas batidas lá para ele e ele acabou se tornando um baterista muito bom. Tem um outro primo meu que ele queria de qualquer maneira tocar com a gente e tal, mas ele não sabia tocar, então eu dei aulas para ele poder tocar as músicas. Aí ele tocou as músicas, aí apareceu um primo lá que cantava, então a gente tinha uma banda em família, assim. Era muito legal. Essa foi a minha primeira banda, assim, era uma banda formada por mim, meu irmão e alguns primos, assim. E a gente... Mas e vocês tocavam em casa, tocavam na igreja, não saíam? Então, a gente tocava muito em eventos da igreja que reuniam adolescentes, né, jovens, a gente sempre se destacava um pouco assim, Isso porque... você tinha o quê, uns... 13 anos, assim, 12 para 13 anos, alguma coisa assim. E a gente se destacava bastante porque a gente nunca dizia não. Precisa de uma banda, e tinham algumas reuniões da igreja que eram mensais, assim, aconteciam em vários pontos da cidade. Então, pra gente era o máximo, né? Era quase que uma turnê, assim. Todo mês, toda semana, a gente estava no carro de alguém, a gente sendo levado para tocar em algum lugar. Isso era muito legal. E na época de colégio, assim, segundo grau, você chegou a tocar, ter banda, tocar? Essa época foi muito bacana, foi muito marcante também por conta de eu ter ido fazer o meu ensino médio no colégio latino-americano. Que eles abriam espaço, até gravaram um disco, né? Exatamente. E aí chegando lá, todo tímido, né? Eu estava acostumado a estudar nas escolas assim um pouco mais longe do centro, aí cheguei lá no centro da cidade, na escola, e vi aquele ambiente todo de gente tocando, tinha um palco na escola, né? No fundo da quadra, do ginásio, e as pessoas se apresentavam lá, e muito legal. E aí eu estava estudando lá no colégio, né? O meu irmão também, meu primo também, então já era o Power Trio, né? Já tinha o baixista, tinha o baterista e eu o guitarrista cantor, né? Como sempre, o guitarrista tem que dar um jeito de cantar, né? E aí a gente fez algumas apresentações lá, a galera gostou demais da gente, porque era uma coisa diferente, né? A maioria do pessoal tocava... E vocês tocavam o quê nessa época? A gente fazia as nossas músicas, a gente tocava as nossas músicas já. E aí a galera... Gospel? Sim, Em português ou em português, inglês? Em português. tudo e tal. E a galera gostava demais, assim, porque era diferente, né? Era algo inesperado, assim. E aí o professor Alex, que dava aula pra gente, o professor Carlão também, que era de literatura, foram pessoas assim que mostraram a arte pra gente de uma maneira que a gente não conhecia. Foi muito legal, assim. E com essa ideia que eles tiveram de gravar um CD da escola, eu acho que isso não tem precedente isso aqui na cidade. Eu acredito que não. Uma escola pegar e reunir os alunos e gravar um álbum. Isso foi muito legal, uma ideia fantástica. E aí lá fomos nós embarcados naquele avião, né? E a gente entrou dentro do estúdio, eu nunca tinha entrado dentro do estúdio, entrei no estúdio e a gente foi gravar, né? Gravar uma música nossa, no caso, né? Foi muito legal. Foi daí que nasceu a paixão pelo estúdio? Foi daí que nasceu a paixão pela... Porque você é um tempão, né? Ainda continua ou não? Você continua produzindo, Continuo produzindo algumas coisas, sim. E daí vem todas essas coisas juntas, né? A paixão pela música, pelo rock and roll, pela produção musical, né? Porque a gente eu vi ali um ambiente onde tudo se criava, tudo que eu gostei a vida inteira, desde quando eu colocava o bolachão lá, o vinil para tocar no aparelho da minha mãe, ficava encantado com aquele som lá. Tudo isso que eu sempre gostei, eu via no rádio, você viu montando banda e tal. Como que fazia, né? Eu vi da onde vem. É no estúdio que os músicos se encontram com o seu repertório e vão tocar, e vai ter um profissional que vai atender, que vai fazer a produção, depois vai finalizar, isso vai ser lançado. Aí lançado as pessoas vão comentar, isso vai para as revistas, hoje vão para os sites, vai para a TV, para o rádio, então achei muito legal. Você começou quando em estúdio, assim, como produtor? E você não produzia só música gospel, né? Você trabalhou na Pantanal, em estúdios que produzia muita música sertaneja, muito... Sim. A minha trajetória como produtor musical começa em 1999, né? No estúdio que eu gravei as minhas primeiras gravações, que é um estúdio chamado LA Studio, hoje ele não existe mais. Do Luizinho? Do Luiz Abdala, mais conhecido como Luizinho, que ainda é meu grande amigo também.
E lá ele me convidou, por conta da gente gostar de muitas coisas, temos muitos gostos em comum, inclusive a própria guitarra, né? E ele falou, cara, vem pra cá, passa uns dias aqui vendo como funciona e tal. E aí acabou que eu gostei demais. E minhas primeiras atuações, assim, como produtor musical, como diretor musical de algumas coisas, compositor de jingles, foi nesse lugar. Foi nesse estúdio que acho que muitos dos melhores profissionais aqui e músicos da cidade passaram por esse lugar. Que legal. Foi um estúdio muito legal, Agora vamos falar de banda Amós. Depois de toda essa experiência com os primos e tal, Isso, no Latino, foi a primeira banda sua que você se profissionalizou, assim? Foi Amós? Foi a primeira banda que adquiriu essas características de um trabalho mais de carreira, como eu chamaria. Quando que começou, Evandro? Em 1994, o fundador dessa banda, o Rodrigo Shimabukuro, ele montou essa banda com alguns amigos aqui na capital e aí depois ele, no final desse mesmo ano, ele passou uma temporada no Japão, onde ele também trabalhou com a banda lá, assim, independente, né? E quando ele retornou para o Brasil, em 97, acho que no começo de 97, mais ou menos, foi aonde alguns amigos em comum comentaram com ele, olha, tem o Evandro, né, que é guitarrista, tem o Elisandro, que é o irmão dele, que toca bateria e tal, e aí ele se interessou e um belo dia ele apareceu lá em casa. E foi muito legal, inclusive, esse aparecimento dele lá em casa, porque ele chegou todo metal, assim, né, vindo de fora, né, do primeiro mundo, então ele chegou com cabelo grande já, todo de preto, cheio de acessórios, aquela coisa toda. E na época, eu peguei um emprego daqueles, assim, meio bizarros, assim, sabe? Aqueles empregos, tipo, vendedor de enciclopédia, sabe? Aquelas coisas assim. E eu entrei numa empresa lá que a gente tinha que trabalhar de terno e gravata. Então, ele chegou e me viu naquele estado, assim, né? Um manequim de funerária, né? Tipo, cara, e foi demais, assim. Tipo, eu acho que ele deve ter virado para um amigo dele depois em off, falando, cara, é ele mesmo, né? Tipo, chegou lá, eu de terno e gravata, né, cara? Com o cabelinho todo arrumado e tal. Mas realmente, e aí depois daquele encontro a gente passou a ensaiar, a gente passou a fazer algum som junto, né? E o Rodrigo, por vir de fora do Brasil com aquela bagagem, né, de ter ido lá e visto uma outra realidade, foi o cara que me apresentou a isso, ao mercado, né? O que é você não só criar as suas próprias músicas, mas também gravar o seu material e lançar o seu material para o grande público, para as revistas especializadas, e foi daí que nós começamos a trabalhar e foi aonde a Amós começou uma trajetória muito interessante, muito legal. Eu estou conversando com o Evandro Vaz,
que é representante do rock gospel aqui no Mato Grosso do Sul. A gente para o intervalo e o Arquivo Musical já já está de volta.